Opa, pessoal, né, do canal de Matemática Surreal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um podcast, dessa vez com Alexandre Melo, que também tem um canal no YouTube com mais de 4.000 inscritos lá do Centro Educacional Online. E vocês vão ver a logo dele em diversas fotos minhas, né, e camisas, porque a gente é parceiro já há muitos anos. Então hoje eu trouxe aqui para esse podcast, né, Surrealizes, né, Alexandre de Melo. Bom, Alexandre, quem é Alexandre de Melo? Fala para mim, me conta. Fala, Felipe. Primeiramente, muito agradecido por esse convite. É E nosso estamos prazer. aqui para falar um pouquinho aí para o seu público, um pouco da minha experiência, um pouco aí do que eu já passei, para o pessoal aí poder re- ter reflexões a respeito da carreira ou da missão aí que ele vai percorrer aí à frente para chegar aí aos objetivos de cada um, né? Bom, meu nome é Alexandre Lírio Viana de Mello, né? Como dizia minha Caramba. avó, esse é um nome de poeta, né? Não acreditava muito na avó, mas ela falava que eu tinha nome de poeta, né? Eu era muito sacaneado na infância por causa desse nome Lírio, né? Colírio. Sim. Queria que as meninas falassem para mim assim, colírio, você é um colírio, mas, bom, obrigado pela apresentação. Eu vou Claro. começar a falar quem eu sou. Na verdade, eu sou engenheiro formado no Instituto Certo. Militar de Engenharia, no IME, tá? Aham. Por seguir carreira dentro do Instituto Militar de Engenharia, eu também sou oficial do Exército. Eu hoje tenho a patente aí de major Perfeito. e há, há, há 13 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a investir um pouco também num dos meus sonhos, numa das coisas que eu mais gostava de fazer, que era empreender. Sempre quis empreender e aí comecei a trilhar um empreendimento aí com algum início de empresa familiar. E hoje aí eu tenho duas empresas, na verdade, né, Felipe? Você já sabe. Sim. E na área de ensino à distância eu tenho duas marcas. Uma é a NBTA, que é a primeira de todas, que ela é bem na minha formação, e a CEO, que é o Centro Educacional Online, que é Sim. a empresa que, a princípio, você participa muito dos nossos projetos, que ela aí está envolvida aí com curso de mercado financeiro, curso preparatório para AMPEC, para AMPAD, que são provas bem difíceis, Sim. e para quem quer fazer pós-graduação, e outros cursos na área profissional, de departamento pessoal, na área de negócios. A Ah, gente foca um pouco mais, por isso o nome é mas, CEO. mas peraí, que isso está um pouco ainda confuso. Nós né, que nos conhecemos lá dentro da CEO, mas é óbvio que você não nasceu querendo fazer IME, né, virar militar e ao mesmo tempo empreender, e ao mesmo tempo fazer tudo. Então, vamos contar essa história um pouquinho mais lá de trás. Eu quero saber, né, de qual bairro você nasceu, aonde você morava, enfim, como foi na sua infância. Conta um pouco mais para mim desse Alexandre Eu mais nasci, raiz. Desse Alexandre mais eu raiz. nasci. Isso aí, então, vamos lá, vamos voltar. Se desse para fazer aquele efeito especial de voltar, assim, No né, voltar tempo. tudo, a gente voltaria aí para contar um pouquinho a história. Espero que não seja um pouco cansativa, né? Quem agora quiser ficar mais confortável aí um pouquinho na cadeira, porque pode começar a dar sono. Bom, vamos lá. Com certeza Eu não. nasci ali em Bom Sucesso, né? Ali, Caramba! Bom Sucesso, ali, Olaria, Ramos, ali por ali, tá? Tá. É, minha mãe, meus pais moravam ali em Ramos, ali perto hoje do Complexo Alemão, ali do Complexo do Alemão, moravam ali numa rua chamada Major Rego, e ali Mentira! Sério? iniciaram, Nossa, eles nós iniciaram morávamos muito perto, sabia? Quando éramos pequenos? a, A gente morava muito legal. perto um do outro. Aos 6 anos de idade, meu pai era vendedor de consórcio. Meu pai veio do Nordeste de Pau de Arara, iniciou a viagem Caramba, dele de vinda do bacana, Nordeste para cá de Pau de Arara. bacana. Chegando aqui, ele para comer prato de comida, ele lutou boxe no Uau! exército, todas. É uma história bem bonita do pai. Tudo começa, né, às vezes por espelhar-se em alguém. Eu sempre me espelhei muito na força do meu pai, Sim, apesar da gente sempre tentar superá-lo, né, porque faz parte do nosso
do nosso DNA, né? Sim. E aí, lá em Ramos, aos 6 anos de idade eu saí de lá, nós viemos aqui para o Meyer, hoje eu também estou no Meyer aqui agora, a empresa é no Meyer, e a empresa familiar, né? Sim. E aí eu fiquei desde os 6 anos até mais velho, né? Estudei no Colégio Metropolitano, que é um colégio, era um colégio Bem tradicional aqui tradicional. do Meia. Quem mora no Meia não bobeia. Não bobeia. Isso aí. E aí estudei até meu primeiro e segundo ano. Acho que é segundo grau, né? Primeiro e segundo ano do segundo grau. Isso. Não mais, mudou para ensino médio agora. Me confundo nessas bolas desse negócio aí, né? Eu mudou. trabalho com distância, mas não é nessa área de colégio, médio, né? Sim. De ensino médio. E aí eu não era muito estudioso, porque eu nadava, eu era atleta. Mentira, e a minha vida, como assim? Por 6 anos de idade, eu tinha muito problema de garganta, eu quase vinha ir para o outro plano por conta de problemas de baixar muito a minha pressão, por causa de remédios que eu vivia tomando. Sim. Inclusive, os médicos queriam tirar minhas amígdalas daquela época, porque eu tinha várias, mas era direto, era febre e dor de garganta e as amígdalas super inflamadas. E meus pais, noites e noites em claras, assim, principalmente a minha mãe, né? Meu pai trabalhava também, e aí muitas das vezes eu chegava em casa cansado. Sim. Então, essa parte aí ficava mais focada na mãe, mas o pai também dava um apoio. Sim. E aí, por conta desses meus ataques, né? E minha mãe é muito alérgica, inclusive minha mãe perdeu 2 nenenzinhos, né? Um, inclusive, eu fiquei bem afetado, porque eu tinha 10 anos de idade, que a gente tem, o nome é Rafael, né? Caramba. Ele chegou a ficar minutinhos vivo, e eu sofri bastante, né, naquela época, com 10 anos. Imagina. E aí, voltando aos 6 anos, minha mãe me colocou aqui na Gama Filho para nadar, para ver se eu não desenvolvia a mesma alergia dela, né? Entendi. E realmente, a natação, ela realmente me deu uma energia muito grande. Por volta com 10 anos, 9 anos de idade, alguma coisa assim, 8 anos, não me recordo, a Gama Filho perdeu a federação, eu era já um atleta federado. Que isso, então você levou a natação a sério, então era algo sério, não era somente fazer um esporte. Anos você ainda não pode dizer sério, mas a competição já existia e você fazia parte da federação porque você já nadava bem, e aí você entrava dentro dos federados, né? Que aí quem faz essas competições que valem medalha. Índice olímpico, essas coisas, né? Poderia brigar por índices olímpicos e outras coisas mais. E aí, com 10, 11 anos, 8 anos mais ou menos, acabou a federação, eu tive que escolher outros clubes, né? E na época eu tinha 3 amigos, era o Guedes, Marcos Ferriles e o Paulo Vicente. O que eu tenho mais contato hoje, que é um empresário aí de grande sucesso, é o Paulo Vicente. Legal. E a gente nadava os 3 juntos, e aí a gente teve que sair da Gama Filho. E os 3 foram para procurar clube, como eu fui. Eu tinha patrocínio, acho que no Fluminense, se eu não me engano, disponível. E eu queria no Vasco, eu sou vascaíno, né? Somos. Vascaíno. É isso aí. A gente que agora pode estar falando, meu Deus do céu, né? Tadinho deles. Mas todo mundo tem defeito, mas o nosso não é esse, não. Não, eu sou Vasco por causa do meu pai. Meu irmão foi querer ser flamenguista. Sério? Aí, caramba. Meu irmão foi flamenguista, é um absurdo isso. Falta de respeito. Mas eu estou muito ligado a futebol, então, também sinceramente... Tanto faz, né? Bom, aí eu fui procurar, quando eu cheguei no Flamengo, mesmo não tendo patrocínio e nada, eu encontro com os 3 amigos lá. Por lá que eu quis ficar. Aí pronto. Mas só que isso aí prejudicava tudo, porque eu demorava 1h30, 2, basicamente, para ir para lá. Só para as pessoas entenderem, né? O Meia é uma região, né, da zona norte do Rio de Janeiro, até mais ou menos próxima lá da zona sul em relação a outras, né? Tem bairros bem mais distantes, inclusive, mas só que o Flamengo é lá na Gávea. Então, nossa, é um 476, né? Você tem que pegar um ônibus aí intenso, horas e horas.
com essa minha idade que eu tinha, 10 anos, ainda minha mãe me levava e buscava, normal. mas eu perdia muito tempo. Só que a natação, quando chegava aos 11, 12 anos, ali 13 anos, já começava a ficar um pouco mais intenso as atividades. Muitas E horas. eles começavam a exigir treinamentos além dos quais a gente já fazia, que era tipo, eu tinha que chegar de manhã, de madrugada, fazia um treinamento de meia hora, depois intervalava com 30 minutos de descanso e depois entrava no outro treino de 2 horas e meia. Ou seja, eram 8 quilômetros, 7 quilômetros treinados por dia. Nossa. Eu não aguentava mais ficar ladrilho, né? Meu pai, na época, ganhava muito bem por causa de ser vendedor de consórcio. Apesar de ser vendedor, ele ganhava muito bem. Por conta da época de consórcio, era uma época de vacas gordas, a gente diz isso, usa esse termo, né? Sim. E aí eu tinha um ligeiro conforto nessa situação. Depois, ali 10, 11 anos, houve uma separação entre os meus pais, uma separação dificultada, bem dificultada, e aí quem acaba ganhando dinheiro aí são os advogados. Sim. Desculpe os advogados que estejam assistindo, mas, sinceramente, acaba ganhando, e quem se prejudica é a família no contexto total. E aí, o que acontece, né? A princípio, eu continuei treinando lá no Flamengo, e aí, por volta já dos 13 anos, eu comecei a ir de 476, né? Então, demorava mais ainda para ir, né? Com certeza. E aí, com aqueles medos de assalto, né? Aquelas coisas, às vezes eu era assaltado, aquelas coisas que acontecem no Rio de Janeiro. Típico do Rio de Janeiro. E cada vez vai piorando mais, dependendo da situação aí onde a gente passa, né? Mas isso daí era isso. Aí eu perdia muito tempo, não estudava, não dava para estudar no ônibus, não tinha audiobook, não tinha essas coisas, né? E, outras épocas. Isso aí. Hoje em dia tem audiobook, hoje em dia tem outras coisas. Né? Tem o nosso podcast aqui, que você pode ouvir uma história bacana e se inspirar, e muitas outras coisas. E aí eu nadava de manhã cedo e estudava à tarde. Mas eu não era grande estudioso, não. Não conseguia me concentrar bem e tal. E aí cheguei no primeiro e segundo ano já com um objetivo. Na 8ª série, eu já tinham me falado do IME e do ITA, do Instituto Militar de Engenharia e do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que eram duas faculdades, que são duas faculdades de extrema relevância no país, né? Muito forte. E aí eu falei para mim, eu quero isso, né? Eu tinha uma característica de engenheiro, eu quero isso, né? E eu era ruim no estudo, eu era muito ruinzinho, porque eu estudava pouco, porque eu focava mais na natação. Nunca fui um atleta assim, de ganhar medalhas e medalhas, mas participei de brasileiro, participei de carioca. Realmente competiu. Era sério. Não obtive índice olímpico, né? Mas tinha umas coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu não fazia musculação para eu poder crescer. A gente vê que depois, assim, quando você está chegando aos 13, 14 anos, você precisa fazer uma musculação. Sim. Por causa da força que você precisa exercer ali, né? Então, outros colegas que faziam se destacavam mais. Mas não era só isso que era relevante na natação, né? Eu, às vezes, também não era uma coisa que eu gostava. Eu não sei se eu não cheguei já comentei com você em off, eu me destacava mais em fazendo provas coletivas, né? Revezamento. Quando eu ia numa atividade, né? numa prova de equipe do que numa prova individual. Então, eu sempre tive essa característica de trabalhar muito mais eficiente, de forma muito mais eficaz em equipe do que propriamente individualmente, né? Isso aí sempre foi uma característica minha. E a energia, né, que eu tinha por conta do treinamento, que foi muito intenso, né, uma dedicação muito grande da minha mãe e do meu pai para me disponibilizar isso, né, porque é complicado. Eu, por exemplo, com as minhas filhas hoje, eu tenho uma dificuldade imensa de fazer a mesma coisa que meu pai fazia. Tipo, minha mãe me levava. Hoje é difícil. Muito mais difícil. Ficou mais bem mais difícil. Se tu não mora ali do lado, sabe? Se você não mora do lado.
E aí eu tinha na oitava série, voltando à oitava série, eu tinha decidido para eu estudar para o IME e para o ITA. Foi quando eu vi que no meu colégio que eu estava, Metropolitano, tinha um esquema de você entrar na turma zero. Acho que todo colégio tem isso, que é a turma que Melhor os professores... turma, né? O professor dá mais como se fosse atenção. melhores alunos, né? Sim. E aí eu comecei a estudar na oitava série, comecei a estudar um pouquinho mais do que o normal. E aí Sim. comecei a me dar melhor, porque eu era isso, eu não estudava muito. E Uhum. aí eu tirava a nota necessária ali. Média, sempre na Só que média, né? quando eu comecei a focar no estudo, eu me dava melhor, né? Uhum. E aí eu foquei no estudo, aí me dei melhor. No primeiro ano, pô, beleza, vou para a primeira turma. Não fui para a primeira turma. Descobri que tinha assim, como eu não fiquei o primeirão, né? Tinha uns esquemas assim dos filhos dos professores, Flores. né? O que chegou na minha boca. Pode ter sido realmente, é, pode ter sido uma Só coisa nota. errada, pode ter sido uma visão minha errada também. Sim, Mas é aquele negócio, né? Se você é o primeiro e chegou aquele primeiro, bateu na borda com uma distância muito grande, sim. não tem dúvida. Só que aí quando eu cheguei ali na confusão, entendeu? Pode ter dúvida. E aí gera um erro. Então, no primeiro ano eu continuei na turma que ainda o pessoal ainda estava meio que desatento, né? O pessoal Uhum. não queria estudar muito. Isso você percebe quando você olha para a sua turma de amigos de infância, quando você olha como é que eles estão hoje, né? Sim, E, claro. e aí eu no segundo ano, aí primeiro ano estudei de novo, e o segundo ano aconteceu a mesma coisa. Aí eu vi Aham, que meu pai também, minha mãe, viram que se eu continuasse no Metropolitano, eu não ia alcançar absolutamente nada. Então, eu fiz o meu terceiro ano. Eu não aham. tive aquelas formações que a pessoa tem no final do terceiro ano, segundo grau, faz uma festinha. Eu não tive isso, Sim, sim. né? Eu fui para o Impacto, me estudar no Impacto, Era lá um na curso Tijuca. bem famoso, inclusive. Era o mais famoso, era o que mais aprovava para IME e ITA na época, Era né? super caro E também. lá tinha o professor Roquete, que me ensinou muita coisa, e o professor Licínio, que eu sou muito Grato. grato a ele, Uhum. né? Grato a ele pela força que ele me deu e aí fez com que eu conquistasse muitas das coisas. É claro que o mérito é meu, Sim. mas você não consegue ir sozinho, né? Aham, Nessa situação se com você não tem certeza. apoio de outros, né? Mas como Tem muita gente. era, como era o teu nível nessa época? Porque você estava ralando, você estava estudando, você deixou de nadar, você pegou toda aquela vibe lá de ser atleta, de estudar, de focar e tal, tava, né, meio canalizando lá para os estudos. Você falou que tinha uma dificuldade, né, de se concentrar e tal, mas você estava conseguindo vencer isso. Como é que estava o seu nível, né, de matemática? Porque para entrar no IMITA, eu já ouvi várias pessoas que fizeram 2, 3, 4 anos. E, né, muitas vezes, né? Tentaram muitas vezes. E assim, e quase ninguém tenta. E assim, poxa, eu já vou tentar logo de primeira. Tem muita gente que tem medo até de tentar de primeira. Como estava isso dentro de você, assim? É, você tinha esse histórico mais, né, de atleta, e você já não tinha medo, né, de competir? Porque eu conheço muita gente que via o seu nível baixo e falava assim, eu não vou nem tentar. Imita? Tá maluco. Não vou nem tentar. Você é o último. Como estava isso dentro de você, assim? Como era o seu nível de matemática? Como era o seu nível? Como você se via? Como é que estava a sua autoimagem nessa época? Como eu falei, né? Eu estava, para entrar um pouco mais dentro dessa sua pergunta, eu nadava muito e dedicava pouco ao meu estudo, né? Então, na série que eu dediquei a estudar, comecei a Certo. estudar um pouquinho melhor, mas não conseguia entrar numa turma forte. E aí Uhum. conduzi o primeiro ano, o segundo ano ainda fraco também, com algumas Uhum. deficiências, porque eu não estudava tanto a base Certo. na matemática principalmente. E aí eu entrei no turma MITA, né, com essas deficiências, e a turma MITA ela era uma turma muito intensa, né? Eu queria passar tanto no IME como no ITA, mas eu também queria fazer USP e Unicamp. Ou seja, eu Só mirei, facilidade. Na lua. é, não desmerecendo as outras universidades, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu mirei, na minha visão da época, o topo. Né? Eu mirei o topo e eu falei assim, vou acertar, vamos ver se eu acerto ali. Né? Então, foi isso basicamente.
E aí, Aham. quando eu cheguei no Impacto, eu cheguei bem fraco, né? Bem fraco, tanto que a intensidade de estudo lá era o seguinte: como eu queria fazer USP e Unicamp, eu queria, eu estudava de manhã cedo, de 7 horas da manhã até meio-dia, mais ou menos, as matérias de biologia, essas coisas todas, tá? Certo. E chegava na parte da tarde, que começava 2 horas, sei lá, 1 hora e meia, uma e meia, acho que era 1 hora de Uhum. almoço rápido e vambora. E ia até 8 horas da noite, 7 horas da noite, direto, assim, direto, era só matemática, lógica, estatística, química e. Estatística Física. não, geometria, Física. geometria espacial, umas paradas, geometria espacial eu tive sempre facilidade. Pô, E maneiro. aí, geometria espacial sempre foi o meu forte. Aí o que aconteceu, né? E aí, aí tinha aula aos sábados, que era de 8 horas da manhã ou 9 horas da manhã até 3 horas da tarde, ou até 5 horas da tarde, era alguma coisa assim, já comecei a esquecer. E no domingo era todo domingo, não era Simulado. um dia cada 15 dias, não, era todo domingo simulado, e lá em Copacabana, Ah, e a gente lá, meu pai levava, não sei o que, e ela fazia simulado. Aí lembro até hoje que no primeiro simulado, aí todo mundo olhando lá, rela tal, porque o pessoal queria entrar na turma dos bolinhas, né, que era a turma do bolinha, a galera que era melhor. Eu acho que eu tava lá no zero, eu falei zero último, né, para não usar zero cu. Aí o zero último lá, Aí, pô, e ah, aí, cara, eu comecei a estudar aquele cara bem nerd mesmo, né? Eu tenho cara de nerd, né? Tipo, aí aquele sei. cara bem sonho, lá na frente, pegando o cuspe do professor, ninguém tacando bolinha, tava eu lá na Papagiz. frente. Papagiz, o É, famoso né Papagiz. aí ficava repetindo, repetindo, fazendo, olhando, observando, e não sei o que, chegava em casa exausto. Aí meu pai ficava me aguardando, porque meu pai trabalhava lá na Tijuca, no consórcio, o Uhum. antigo consórcio União. Ele Sim, estava pô, lá famoso. atendendo os clientes, aí aproveitava, esperava, que meu pai sempre foi um paizão nesse sentido, ele podia ter ido embora para casa, mas ele ficava lá trabalhando, aproveitando e ficava esperando. E aí, muitas das vezes, eu chegava lá cansado, ele fala, filho, ainda preciso terminar umas coisas. E aí eu ficava lá embaixo, dirigindo. Aí a garagem lá da União Ah, maneiro. Aham. era uma garagem complicada, aí hoje eu digo que eu dirijo bem, né? Por causa disso. Porque lá tinha muita pilastra, eu não bati em nenhuma, tá? Só pra você saber. Pô, E aí eu ficava fazendo a várias gente manobras, e acredita, a gente acredita, a gente acredita. uma rampa difícil pra caramba, cara. Então eu sou bom de Pilastra, rampa. rampa, e você com 15 anos, 16 anos, sei lá, 17 anos. É, 16. Então, 16 para então, 16. É, 15, 16. pilastra e rampa, você com 16 anos e não bateu em nenhuma. A gente acredita. Pode estar tranquilo, Mas tá juro tudo pra bem. você pode. Olha só, juro pra ti, cara. Eu juro pra você, não bati, é sério mesmo. Pô, você tinha Mas uma visão assim, espacial muito boa. exatamente, por isso que eu te falei que geometria espacial eu tinha, né? Tanto que tinha Sim, gente que falava assim, você deveria ser engenheiro civil, né? Por causa dessa parte sim. espacial, essas coisas todas. Ou então E ele é aí o que que arquiteto, aconteceu? né? Ou então É. arquiteto, né? Que o pessoal fala que E aí eu fui precisa só ser estudando, um pouco mais afeminado para ser arquiteto. é, tem muito arquiteto aí cabra macho, tá bom? É Mas, muito, tem muito. É só brincadeira que todo aí mundo eu, zoa. exatamente. Mas assim, a brincadeira é a parte, mas eu estudei pra caramba, eram noites de estudo, aí tinha que ficar fazendo exercício. Eu basicamente, aí eu tinha um professor que era o Licínio, que eu me referi, Aham. ele me ajuda ele, porque eu tinha muita dificuldade em química. Então, na hora do almoço, que era 1 hora e meia de almoço, eu ficava com ele na hora do almoço, ele me dando as dicas. E aí eu Caraca. fui aumentando. O zero último começou a ser o zero Zero meio. penúltimo, zero meio, e aí foi o zero meio. E tem uma coisa que lá no Impacto eles forçavam você fazer. Era você passar perrengue para você estar preparado, tranquilizado para uma coisa que você pudesse ser mais adversa. Uhum. Então, por exemplo, eu fiz prova para EFON, eu fiz prova para Hum, eu fiz prova entendi. para AFA, eu fiz prova para todos esses lugares. Passei em Aham. lugar nenhum. Passei em nenhuma. Que isso? Nenhuma. Caraca. Nenhuma.
porque essas provas são antes, né? Então, antes, Então, no início, no nenhuma. início. Nenhuma. Caraca. E aí, o que acontecia? Mas o que foi o grande lance de eu ir nessas provas, né? A minha moral, ela não baixou, né? Eu não deixei minha moral baixar. Eu não me senti afetado por conta disso, né? Eu tinha um foco que era IMITA e USP e a Unicamp, e aí eu estava focado nessa situação. Eu não queria de forma nenhuma perder um pouco esse foco. Mas realmente aquilo poderia me afetar. Pô, se eu não consigo passar para Carnaval ou para, né? Todo mundo está passando. Como é que eu vou passar para o IME? Só que aí que está a grande lance. Existia um professor chamado Roquete que ele era mais um psicólogo do que um coach. Hoje está se falando muito disso. Seria um coach. Um coach de concurso ou um coach de alunos ali para o IMIT. Hoje ele não está mais conosco, mas um cara fenomenal nesse sentido que ele mexia com teus brios, ele falava umas coisas, até que ele falava 2 axiomas, vários axiomas, mas 2, assim, eu lembro, assim, muito significativo. E tem gente aí que no mundo do marketing usa até algo parecido, né? Que ele falava, o ótimo é inimigo do bom. Isso eu levo comigo até hoje. No mundo do marketing, o pessoal fala, feito é melhor que perfeito. E a outra é cobra que não se mexe, não engole sapo. Né? Então, esse é muito bom. Essas coisas assim eu levo muito fortemente comigo. Esse cara, apesar de ele não estar mais conosco, ele é uma coisa que assim realmente foi fundamental, assim, eu diria com ponto de interseção na vida, né? E esse professor também, o Licínio, que era bem velhinho, e não preciso dizer, né? E aí, mas assim, eu fazendo as provas, te deu uma segurança do que ia fazer prova, porque a prova era dentro do Maracanã, né, gente? E antigamente no Maracanã não tinha banquinho. Não, era pranchetão. E para piorar, porque o homem lá de cima, né, às vezes ele faz as coisas às vezes para te preparar. Né? Um teste. Para preparar mais ainda, ele botava sol onde eu estava. Então eu fazia prova 40 graus. Com a bunda ali sentado, o calor do Rio de Janeiro, sol em cima, você falava pro como é que é o cara lá que fica, o fiscal, né? Sei lá como é que é o nome, fiscal. Você poderia ir para um cantinho ali, meu amigo, azar. Né? Azar. Era assim mesmo. Você olhava pro lado assim, tinha uma galera assim nas sombras, eu falava assim, PQP. Mas Alexandre é isso, né? Nome mas com aí, a energia da natação, né? O foco ali, eu perdia, óbvio que perdia, suava, transpirava, pingava, não conseguia me concentrar, tudo, assim, tudo, desconforto, cãibra, porque a bunda começava a doer, aí posiciona assim, posiciona para lá, aí inferno. A EFON foi mais confortável, foi a primeira prova, a AFA e a Escola Naval foram essas 2 bostas aí, foi difícil. Difícil pra caramba, e pior que eu peguei o sol nos 2 lugares, cara. Assim, viu, você é iluminado, você é iluminado, é por isso. Exatamente, às vezes a gente acha que a gente está sendo bombardeado e às vezes a gente está sendo iluminado ali, preparado para alguma coisa. E aí, cara, eu fui até depois, o Roquete, ele usou o meu exemplo como um exemplo lá para os outros alunos dos anos passados, né? Porque o pessoal lá me doava muito, existia, hoje se chama bullying isso, né? Eu nem me ligava, eu ficava puto, às vezes eu queria brigar com uns lá, mas deixava isso para lá e fui fazendo meu estudo, e aí chegou o dia da prova do IME, né? E aí chegando na prova do IME, cara, era uma mesa grande lá no IME. Eu não tava querendo, tipo, outra coisa também, um bizu. Eu tava assim, tipo, eu quero passar no IME, mas eu quero passar mais na Unicamp. Caguei, tá tranquilo. Isso aí também foi o que me deu, me tranquilizou. Acho que foi um dos focos mais importantes na situação, porque eu tava muito tranquilo. Aí, chegaram, deram um biscoitinho,
iogurte, água e ainda um sanduíche. E a mesa grande e confortável. E na sombra, de fresquinho, tudo. Aí tu imagina o cara que fez as provas anteriores naquelas condições. Eu já vinha me preparando, porque as provas da AFA, da Escola Naval, são as primeiras ali em agosto. Não, agosto não, antes, lá, esqueci. Antes. A prova do IME é em novembro, né? Então tinha bastante. Então, ou seja, já vinha me preparando naquela intensidade. E aí, ou seja, muita repetição, muito cálculo, não entendendo nada, mas procurando saber, falar com os professores, neguinho me zoando, mas eu ficava lá, tipo, babando e não quero nem saber. E aí, o que aconteceu? Eu fiz as provas do IME, num conforto danado. Uma outra coisa que ensinavam na prova do IME, que era uma prova discursiva, era o seguinte: existem fatores psicológicos que te afetam em vários diversos. E uma da coisa que acontece num concurso ou numa prova dessa de vestibular, alguma coisa assim, são os alunos que começam a sair cedo. Exatamente. Fala assim, putz, grila, cara. Já acabou? 1 hora? Já acabou? Eu tô muito mal. Porra, esse cara tá bom. E aí, por isso que eu falo que esse cara aí, o Roquete, ele era muito bom nisso, porque ele já te preparava para isso. Já te preparava para esse efeito. Porque ele é avassalador mesmo. Você chegava e falava assim, e aí ele falava assim, meu querido. Ele falava assim, meu querido. Olha só, esse garoto que fez a prova em 30 minutos, 1 hora, se duvidar, ele não fez nada. Não tá sabendo. Ele provavelmente a prova dele vai ser uma merda, vai ser assim, vai liquefazer. Ó. Aí ele falava assim umas coisas. O filho, é um jeito assim que ele tinha engraçado. E realmente, quando aconteceu na minha sala, e aconteceu, aquilo não me afetou. Então, e outra coisa que ele falava, escreva tudo que você sabe. Você pode não chegar ao fim, escreve todo o desenvolvimento, que eu vou olhar a prova e vamos ver teu raciocínio. Então era isso, né? E aí eu fiz a prova do ITA, ok, fechou. E aí fomos pro dia. Aí a prova do ITA era uma semana depois. Prova do ITA. Aí chegou a prova do ITA. Uma semana depois, não, um mês depois. Aí a prova do ITA, chegou a prova do ITA na prova de matemática, que eu também queria passar no ITA. Não sei se foi isso. É aquele negócio, né? Vencedor não se justifica. Mas como eu não consegui no ITA, eu quero ficar me justificando. Mas eu acho que tem uma boa justificativa. No dia da prova de matemática, que foi a prova que eu meio que caí um pouco. A prova de matemática era no IME, ela acontecia no próprio IME. Eu recebi a notícia que eu passei no IME. Né? E eu lembro até hoje a cena, né? Eu tinha um amigo que eu estudava com ele, que se chamava Aranha. E aí eu estava vindo com a minha mãe estava me trazendo, aí de repente o Aranha pulava assim, parecia uma pipoca assim. É uma aranha, sabe? De fato. Porra, que o Aranha tá pulando ali, cara? Aí, você passou! Caramba. E eu desatento pra caramba, né? E aí, cara, você passou no IME. Aí, ô Aranha, tá zoando. Passou. Aí eu olho pro lado assim, minha mãe tava com lágrima nos olhos. Uma das únicas vezes que eu vi minha mãe chorar. E aí eu saí dali, aí meu pai me deu banho de champanhe depois. Foi uma loucura danada, né? Que ele tinha tem um amigo ainda, o Rigueto, aí o Rigueto me abraçou assim por trás, no bom sentido, o cabo é macho também. Aí me abraçou assim, meu pai veio com uma espumante assim em cima de mim. Aí eu fiquei totalmente. Isso foi nessas provas, matemática, química que tinha, no meio dessas coisas aí. E aí não me dei bem na prova de matemática. E aí não consegui passar para o ITA. Fiquei ali perto da passada, mas não consegui passar para o ITA. Você ainda chegou a fazer a prova da Unicamp? Você ainda chegou a fazer a prova para a USP ou não? Aí também não. Cheguei. Meu pai falava assim, meu filho, você não vai mais para lugar nenhum, não. Fica aqui pelo Rio de Janeiro mesmo. Não sei o quê. E aí, se você não quer ser milímetro, eu pago a sua indenização. Ele falava assim para mim, né? Vamos tirar isso aí, vamos tirar. Vamos só explicar também que o IME é super concorrido, né, gente? Porque nessa época que ele fez a prova, lá em 90... Isso deve ter sido 96, não é isso, Alexandre? Quando 96, foi isso, mais ou menos?
o ano que eu entrei em 96, eu prestei em Em 95. 95. Então, né, nessa época você prestava, eu ia para uma das melhores, né, faculdades de engenharia, né, do Brasil, se não a melhor faculdade de engenharia do Brasil. Nessa época, acho que era melhor em disparada, acho que era melhor em várias áreas, né, nas áreas que ela era melhor, era super melhor do que as outras. E você ainda virava militar obrigatoriamente. Então você virava soldado, você, enfim, tinha lá seu soldo, então você já ia receber salário. E fora isso tudo, né, o IME fica lá, né, lá na Praia Vermelha, que é um puta, né, cartão postal lindo, né? Então, assim, é muito disputado. Vem gente, né, do Brasil todo, né, para fazer essa prova. Então não é só uma coisa, é muito difícil passar. E você logo passou de primeira, que é bem, bem difícil mesmo. Mas e aí, você entrou pro IME. Como é que foi a sua vida dentro lá? Foi fácil? Aí eu entrei pro IME e falei assim, cara, agora é moleza, agora Acabou. eu vou me divertir. Aluno, né, ganhando um dinheirinho ali, que é aluno, né, a gente Pichulé, tira serviço, tira e tudo, mas serviço, aluno, né? agora eu vou me divertir. Primeira prova, meio, 0,5. Pegou o primeiro cálculo. Eu lembro, isso aí no cálculo. Na física, o professor chegou assim, olha, alunos, primeira turma, né? Aham. Primeiro dia de aula. Primeiro dia de aula no professor Gerson, lembra até hoje. Aí ele chega assim, alunos, olha só, a onda da praia quebra dessa maneira aqui, ó. Vruf. Eu quero que vocês expliquem por que ela quebra desta maneira. Porque a onda, quando vai se aproximando da praia, ela quebra. Entendeu? Porque ela já vem grandona de longe. Por que ela quebra? Aí, pô, a galera, pô, beleza, vamos pra praia. Pode ir pra praia? Pode! Todo mundo foi pra praia. Todo mundo foi pra praia. A turma inteira foi pra praia. Aí chegou lá na praia, todo mundo começou a pensar assim, 2 minutos, pensamos, pô, a gente não tá entendendo essa merda, não. Quebra porque quebra, né? Pô, tá, vamos jogar futebol. Aí todo mundo começou a jogar futebol na praia. E aí joga futebol. Aí no dia seguinte, todo mundo lá na aula. E aí, mudaram a equação da onda? Uau. Já tem a justificativa. Professor, veja bem, a gente não conseguiu. É? 0 na primeira prova. Todo mundo. A turma inteira. Sempre tem aquele filho da mãe, né? Não, professor, eu consegui fazer aqui, ó. Tipo, o cara mostra lá na última hora, mas eu era da patotinha que tinha ido pra praia. Jogando bola mesmo. Levei essa paulada nunca mais. Aí, pô, eu realmente não estudava muito, tá, Felipe? Assim, deixando um pouco, tirando a brincadeira de lado e falando um pouco mais de seriedade, eu não era um cara muito de ficar focado em estudo, mesmo depois de entrando no INE. Eu deixava para estudar em cima da hora, e aí muitas das vezes isso aí prejudicava, porque estudar de cima da hora você se complica muito. Eu tenho uma dificuldade de foco, assim, quando eu foco bem, mas se você me falar do meu lado, já me atrapalha, eu começo a prestar atenção em várias coisas. E a matemática minha era fraca, então eu precisava estudar muito, né? O meu livro de matemática na época era um livro português de Portugal, era o Apostol. Quem é dessa área aí vai saber que esse livro aí era um dos melhores livros da época, mas só tinha as versões ou em inglês ou no português de Portugal. E era difícil, que só de acho que esse negócio de integral, derivada, que é uma das coisas que eu fico às vezes chateado, assim, era que eu ficava estudando aquele negócio todo, eu falava assim, pra que é isso? Tô estudando isso aí pra quê? Eu sempre quis saber pra que aquilo a gente estuda, né? Eu muitas das vezes falo isso. Todos os alunos. Se o professor falasse por que a gente está estudando aquilo ali, para que aquilo ali vai servir, valeria muito mais a pena, né, você estudar. E muitas das vezes a palavra que está me vindo é mas o que me deixa com energia é quando eu vejo que alguma coisa vai ser criada, né? Se eu ficar estudando, eu não tenho tesão. Né? O meu tesão ele tem que fazer alguma coisa, né? Por isso que eu acabei empreendendo, né? Por isso que eu gosto de empreender, porque é uma coisa que eu estou fazendo ali, eu estou gerando um valor, estou entregando um valor para alguém, estou dando um resultado para alguém, estou trazendo uma solução para alguém, e muitas das vezes você vê um sorriso por trás daquela solução quando a pessoa conquista aquilo. Verdade. E é mais ou menos o que eu
basquete, o que o Licínio fez comigo na época quando eles tinham aquele colégio, né? Sim. E aí é isso que me move, né? Mas Mas aí eu você tive. passou pelo IME com alguma dificuldade, normal, mas você não reprovou, foi seguindo com a turma, lá com todo mundo, não é isso? Foi seguindo normal. 5 anos ou. Normal não, era mais fraquinho de novo. De novo eu era mais fraquinho. Mas olha só, você passou de primeira no IME, mesmo você tendo feito Paco, ter estudado igual um corno, você ainda chegou lá e ainda era mais fraquinho. Só para mostrar. Não era bem o mais fraquinho mesmo, não. Eu estou brincando um pouco, é porque quando eu entrei no IME, eram 100 e poucos alunos. Uau. 100 e poucos alunos. O IME tem uma filtragem muito grande interna. Então, de 100 alunos, no primeiro ano só fica 100 ali, 90 e se formam só 60. Tá? No final das contas, 60 lá se formar. E eu você falo pode ser jubilado, então. Você pode ser mandado embora, então. Pode, com certeza. Pode ser desligado, né? Muitos desistem, muitos foram, porque associado ao estudo que a gente tinha de engenharia, a gente tinha que fazer o estudo de militar, né? Para se formar como militar. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que ficar papirando armamento, como desmontar armamento, fazer treinamento físico militar 4h30 da manhã, essas coisas banheiro, tudo isso. E depois isso, aí no serviço a gente limpava banheiro, pentelho, essas coisas. Às vezes ninguém acha que é fácil. Limpava cocô de amigo, e o amigo, porra, a gente vai lá, cara, limpa o seu banheiro lá direito, dá mais valor à limpeza, né? Porque sabe que vai ter que limpar, né? Tem uns amigos mais porcos, né? E aí, o que acontece, né? E isso aí foi me mudando, mas o que eu ia falar é que logo quando eu entrei, nas primeiras provas, assim, eu estava em 14º colocado, desses 100, né? Só que aí, como eu estudo muito, né? Como eu não gosto de estudar e fico nessa bagunça, né? E eu vinha com uma base fraca, eu precisava estudar muito, né? E aí eu fiquei em segundas épocas. E aí nas segundas épocas eu tinha mania de estudar muito, aí eu tirava 10, tirava 9, 10, essas coisas todas. Mas só que quando você foi na média, a sua nota que vai para cálculo da sua posição na turma, ela é dividida por 2 quando você vai para a segunda época. Então eu tirava 10, eu ficava com 5, entendeu? Então isso me prejudicava, porque no primeiro e segundo ano eu fiquei em algumas segundas épocas, principalmente matemática, cálculo, né? E física. Então aí eu fiquei nessas situações e isso foi prejudicando a minha nota na turma. E aí é isso, mas eu sempre fui levando nessa intenção, né? Eu não era muito maduro, apesar de ter alguma maturidade, por ter essa visão, esse foco que eu coloquei, mas eu falava assim, talvez aquilo ali não era o que eu ame, né? Talvez eu gostava daquilo, gostava de estar ali entre os melhores, eu não era o melhor, mas eu estava entre os melhores. Sim. Eu sempre acho que a gente tem que estar entre os melhores, não necessariamente ser o melhor. Eu posso até ser o zero cu dos melhores, mas eu tô entre os melhores. Mas tem que ser um dos melhores. Fora que eu tô falando isso, vai que minha filha vê esse negócio aí, eu falando esse palavrão. Meu Deus do céu. Só para o pessoal saber, eu tenho 2 filhinhas hoje que eu amo muito, obviamente, né? Uma de 10 anos, que é a Manuela, e a Isabela, que tem 4 anos. Bom, tá bom. Aí, você se forma como tenente, algo assim, não é? E aí isso, você tem que assumir posto em algum lugar, não é isso? Como é que funciona? E aí eu fui pro sul do país. Pro sul do país. Saiu do Rio de Janeiro, foi obrigado, né? Não tem escolha. Fui, cara. E pior que eu tentava de tudo que é o jeito, que eu namorava uma menina aqui. Se eu tivesse ficado no Rio, talvez eu tivesse me casado com ela. Eu namorava com ela. E aí ela era uma enfermeira, Cláudia, um monte de gente boa. Eu gostei muito dela por muito tempo. E aí ela não foi comigo pro sul, né? E eu queria ficar aqui. Só que eu não consegui. E aí, porque você escolhe pela tua média da turma, né? Minha média não era tão boa. Olha só. Olha como é importante a média da turma, né, gente? O pessoal fala que não é importante, mas é importante. O mais importante é que se eu tivesse base, essa é a verdade, se eu tivesse uma base matemática mais forte, eu não perderia tanto tempo em ter que estudar. Entendi. Precisa estudar, é necessário,
eu precisaria, mas o tempo de gasto meu que eu teria que fazer era Era menor. Uhum. muito maior, muito mais significativo do que se eu já tivesse uma base anterior, né? Entendi, Então, entendi. como na verdade, nós quando temos 18 anos, 19 anos, a gente não está muito preocupado com o tempo não, né? Não, Só que tô sim, porque era tempo que eu me dedicava a um namoro, eu passeava, eu podia estar me dedicando a outras há coisas outras naquele coisas. momento. Sim, é verdade. E aí passei, fui para o sul, morei em Charqueadas. Não sei se você Hã? conhece. Nunca ouvi falar. Mas isso é o quê? Uma hora Rio e Grande do Sul? Porto Alegre, uma hora e Aham. meia de Porto Alegre. Caraca. E lá tem a Aços Finos Piratini e o Presídio de Segurança Máxima, que é conhecido, Uhum. né? Uhum. E fiquei por lá, porque Tinha na já o cidade presídio lá? Tinha já o presídio? Você foi lá para ser preso ou não, já não? tinha, já tinha. Não, não, não. Já tinha, mas eu ficava no cagaço lá, cara. Ficava Foi a preocupado. Sério. fuga de preso e tal. Não, mas nunca teve lá nada disso, não. E a cidade era muito bonitinha, assim, né? Uma cidade de interior, poucos Quantos mil habitantes, habitantes? acho que 5 7 mil? mil na época, 7? 7 mil. Nossa, é muito pequeno para Rio de Janeiro. Você saiu do É, Rio, milhões para 7 mil. É muito, é. muito E aí, diferente. mas eu trabalhei em General Câmara, que ficava a 40 minutos depois de Charqueadas. Só que Aham. General Câmara é 3 mil habitantes, era só o Arsenal e mais algumas casinhas. E eu falava assim, não, cara. Não, eu era metidinho, né? Eu era metidinho. Aí eu falei, não, vou morar em Charqueadas, cara. Charqueadas eu moro. Porque aí todo final de semana eu vou para Porto Alegre, porque eu tinha uns amigos em Porto Alegre. Aham. E Aí vai aí, zoar, vô. Tá novo, já é tenente, ganha bem. E aí, isso. Se eu tivesse um irmão solteiro. mais velho, Se eu tivesse um irmão mais velho, o irmão mais velho teria falado assim para mim, meu filho, não faça isso, É, né? E aí eu cuidado. teria, porque a visão de futuro, né? Eu tive uma visão pontual ali, mas a Normal. visão de futuro, né? É mais complicado. Então, assim, realmente sair do exército ali, o salário era muito bom para um formado recente, né? Sim. Um profissional formado recente. 22 anos, né? Mas ao longo da vida, quando você vai crescendo, a carreira em si, ela não tem não se acrescenta tanto valor. Você Sim. aumenta muito o seu custo por causa de filhos, essas outras coisas, Claro. mas você não aumenta muito o seu valor, né? Você, no início, você não tem custo nenhum, né? Sim. Então, o dinheiro rendia muito, né? Claro. Fazia muita bagunça. Não, e E eram aí, outras épocas também que o dinheiro rendia mais. Mas como é que você conseguiu voltar de lá? Como é que tu conseguiu sair de lá? Porque demora anos, né? Pra você pedir a transferência. eu estudei um pouquinho, tentei estudar, morei depois 2 anos em Porto Alegre. Eu fiquei 3 anos lá. 1 ano em Charqueadas e 2 anos em Porto Alegre. Perfeito. Esses 2 anos eu fui com um foco inicial de estudar para concurso, que eu queria ser auditor fiscal. Pô, Mas bacana. aí, chegando no curso, eu comecei a namorar uma menina lá e desisti porque eu só ia tomar café e pronto, acabou. Era melhor tomar café com ela. Não, dependendo não, né? Talvez a gente não se conhecesse, né? Talvez sim, a vida realmente, né? Mas é isso aí. Mas a culpa foi dela, né? A gente bota sempre a culpa em alguém. A nossa Sei. convivência, a gente bota a culpa em alguém, né? Com Tipo, né? certeza. Porque ali eu podia ter mudado completamente a minha vida quando alguns amigos fizeram. Então eu comecei a estudar, paguei o curso, mas não fiz ele por completo. E Tá. aí fiquei trabalhando, me envolvi lá com alguns trabalhos de engenharia, que Sim. aí eu preciso contar isso, porque aí começou a me moldar um pouco já para o mercado é, que eu trabalhei durante um tempo. E aí o Você que se formou aconteceu? como engenheiro? Engenheiro do quê? Metalúrgico de materiais. Meu Deus, metalurgia. Pô, então você foi É, amigo do nossa, Lula? Então tu foi amigo é, do Lula? não conheço o Lula, não. E aí, não vamos polarizar esse vídeo, né, Não cara? vamos, não vamos, não vamos. Não vamos. E aí, o que acontece, né? Eu saí de lá, eu conheci umas pessoas no Senai e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Certo. e lá eu tive conhecimento do mundo da solda, da inspeção da solda, de ensaios não destrutivos. E Uhum. quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu voltei com o foco já escolhido para fazer o mestrado. Fazer o mestrado no IME novamente, fui Uhum. selecionado, e Sim. aí me autorizaram, vim para o IME,
E aí comecei a fazer um mestrado na área de solda laser. E aí eu tive um pouco de relação com dentista. Olha só, um engenheiro com Caramba. dentista. É, porque era um distrator extraósseo que fizesse para alinhamento de próteses, para a Sim, parte a prótese entrar e o osso precisa estar alinhado. sim. E aí o que acontece? Essa prótese ela tem dois conjuntos de titânio e duas partes e Caraca. elas eram unidas por solda. Aham. Essa solda era uma solda laser simples, mas ela tinha alguns problemas ali. Aí eu fiquei estudando isso, era uma microsolda, Sim. só que meu trabalho não deu muito certo, porque o final da história era que as máquinas que eram usadas, elas não eram adequadas. E aí eu não Entendi. podia falar isso, né, Uhum. por conta de quem estava me patrocinando no coisa era o Exército Sim, e as máquinas eram a empresa. E aí entendi. eu não podia falar essa situação. Entendi. E aí o meu trabalho ficou concluído, mas eu Certo. não fiz publicação nenhuma de artigo, nada nesse sentido. Entendi. Entendi. E aí foi para o mestrado. No meu mestrado, eu tive a necessidade de cálculo também, sempre. Matemática, cara, te segue a vida inteira, né? Até no mundo dos negócios, Com ela está certeza. seguindo. 100%. Planilha, ninguém fala que é planilha, mas planilha tem a matemática. Né? Senão você não faz a planilha. Você desenvolve na matemática. Claro. Então, assim, para mim é fundamental. Eu já te falei isso em outras conversas nossas. Sim. Para mim, o mestrado ele teve um foco assim de eu ganhar um título, né? Sim. Importante às vezes em algumas reuniões na área acadêmica, Com certeza. mas é, o principal para mim assim foi eu me tornar autodidata, que eu não era um cara muito autodidata e eu acabei me tornando porque e aí isso fez com que eu começasse a precisar dos elementos necessários para fazer tudo que eu faço hoje, Sim. né? Então eu trabalho hoje no Exército, nas Forças Armadas, sou engenheiro, trabalho ali no Palácio de Caxias. E, Sim. na verdade, essas empresas familiares que eu tenho, que uma delas agora recente que eu abri, que é a parte de e-commerce de roupa moda infantil, por causa das crianças, eu ajudo nas gestões, né? Eu ajudo nas gestões Não, da mas forma legal que posso vamos fazer. chegar lá. Vamos chegar lá. Você fechou o mestrado e da onde veio essa ideia de você montar um curso? Porque a primeira coisa que você foi fazer foi, deve ter sido, né, dar aula em cursos e depois deve ter sido montar a primeira empresa. Como é que veio essa ideia de você fazer um curso online? Porque estamos falando de 2011, né, 2012. Nós estamos falando de um ano que há 10 anos atrás tinha cursos online, mas eram cursos online com estrutura muito ruim. E os cursos bons eram super caros, eram coisas exclusivas para grandes empresas. Era muito difícil ter curso online como tem hoje em dia, que você compra um curso online a todo momento, tem um monte aí pela internet. E bons, inclusive, vários muito bons. Mas nessa época, 2011, né, 2012, não tinha essa abundância, né, de curso online. Como é que você foi indo para isso? Ou seja, você fechou o mestrado, era inspetor de solda, como é que você foi migrando para esse lado? Na verdade, no mestrado mesmo, eu fiz um curso de inspetor de solda, porque eu segui lá as dicas daquele inspetor que eu conheci lá no Senai, por causa do trabalho que eu fiz lá no Arsenal, né? Certo. Foi um trabalho, inclusive, que me deu muito conhecimento dentro do Exército. Alguns generais até me elogiavam muito por muito tempo por causa desse trabalho que eu desenvolvi, que eu sempre falo que eu acho que engenharia, para mim, é você transformar uma coisa possível no melhor custo-benefício, né? Ela é Uhum. possível você fazer, só que você, com engenharia colocando ali, você gasta menos Menos para tempo fazer. ou menos dinheiro, seja lá qual for, menos Ou ambos, logística, né? tudo envolve dinheiro, tudo envolve tempo e vai envolver o tal do dinheiro. E, e eu fiz isso, né, no trabalho e acabei me relacionando com outras universidades e eu gosto dessa coisa de relacionar. E aí quando voltei para o Rio, estava fazendo mestrado, eu fui fazer esse curso de inspetor. E logo em seguida, quando a mulher lá do curso descobriu que eu era engenheiro, estava fazendo mestrado na área de solda e estava fazendo o curso, ela me convidou para ser professor do próprio curso que eu tinha feito, Oh, que maneiro. né? E aí eu comecei a dar aula para essa fundação, que ela é uma fundação ligada a instituições da Petrobras, essas coisas todas.
E certo. aí o foco é para certificar profissionais para trabalhar para os trabalhos necessários da Petrobras, né, para essa parte de óleo e gás, de Sim. petróleo e gás, perdão. E eu dava aula de noite, ficava dando aula de noite, e aos sábados, às vezes, dava 8 horas direto. Eu até falo umas Caraca. vezes que eu dava aula 8 horas direto. Às vezes eu vejo os professores aqui dando aula há muito tempo, e aí eu falava assim, eu lembro da época, né, porque eu tinha uma namorada, aí ela chegava para mim assim, começava aquelas DRs, né? Tipo, eu sou Aham. muito fã, mas eu quando dei aula durante 8 horas falando direto, chegava naquela hora e eu ficava quietão, cara. Aí eu falava assim, desculpa, mas não é porque eu não quero falar, sabe? É que eu Não não aguento aguento mais, mais daqui a pouco falar. chega. Exato. E Dói. ela falava assim, mas você é muito calado, não sei o que, tal, 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 tal. E aí, né, e ficava aquela confusão. Né? A Vanessa que sabe dessa história. Então, assim, é isso. Então, assim, eu dava aula. Nisso que eu Certo. dava aula, eu descobri esse mundo da área de certificação profissional, de inspetores, inspetores de ensaios não destrutivos e inspetores de soldagem. Certo. Cheguei a trabalhar com algumas consultorias Uhum. dentro da possibilidade que eu podia, porque eu conhecia alguns empresários na época, Sim, claro. mas só que por motivo dessa minha atividade no Exército, eu não podia ficar me ausentando por muito tempo. E muitas Sim. das vezes as empresas, por mais que você planejasse, ela te pedia mais 2 dias, mais 3 dias, e isso me prejudicava muito. Era Uhum. bom para o Exército, eu ganhava um pouco de experiência para eles em alguma coisa técnica, principalmente nessa área de ensaios não destrutivos, mas era uma coisa que não era muito aceita. Então eu parei de fazer essas consultorias. E aí eu não estava gostando muito da forma didática que a empresa lá dava as aulas. Os alunos reclamavam muito, gostavam da minha didática. E Certo. aí eu falei assim, porque eu dava aula para engenheiro Uhum. e dava aula para soldador, né? Ah, Então eu tinha que dar um meio que conhecimento nivelar, né? Claro. que o engenheiro às vezes já sabia, e o soldador sabia a prática, e o conhecimento ele estava talvez intermediário, a gente chegar no intermediário aos dois, porque Sim. se eu desse muito fraco, o cara que é engenheiro ia me falar que eu era uma bosta. E se eu desse muito pesado, ou O uma linguagem soldador. mais não tão técnica, né? Porque o Uhum. soldador é tão importante quanto o engenheiro nesse processo, Claro. é, ele talvez ficasse voando. Então, a minha didática, eu consegui alcançar isso me fez aprender, me comunicar com várias pessoas, né? Uhum. Também o Exército me possibilita isso, né? Porque no Exército, a gente, como tenente, a gente aprende a falar com os soldados ali, né? Garotos novos, e aí a gente, às vezes, tem que ser didático para aquela pessoa. Claro. E isso vai desenvolvendo, vai criando a crosta da sua personalidade e da sua formação. Verdade. Verdade. E aí eu dei aula durante esse tempo e eu falei, não, agora eu vou abrir uma empresa familiar, né? Eu falo familiar, né, Felipe, que você sabe que eu, por ser oficial do Exército, eu não posso ter uma empresa, eu posso ser Você não pode ser coordenador. gestor de uma empresa. Sim. Exatamente. Então Normal. eu coordeno basicamente a empresa e dou aula nela, dei aula durante esse processo, desenvolvi o projeto do estúdio, você sabe disso, e aí aquele negócio, mestrado me tornou autodidata, apesar de ser engenheiro, essas coisas todas, o conhecimento matemático, o raciocínio analítico facilita muito, Com e certeza. aí você se depara com a abertura de uma empresa aí que eu comecei a dar cursos presenciais, mas um ano foi curso presencial e aí logo em Ah, seguida então eu começou curso presencial. Começou com presencial. E aí logo depois você botou online. Você o criou um online estúdio. criar estrutura, foi um ano de criação de estrutura, mas eu já entrei querendo o online, né? Só que ainda Uhum. tinha que naquela época não tinha plataformas, né? Tinha um Moodle ali, mas era muito complicado, então eu não gostava muito do Moodle, nada contra ele, mas na época me dava uma confusão danada, tinha que Ah, desenvolver uma plataforma, um amigo meu, ele me ajudou muito a desenvolver a plataforma e eu ainda tinha que construir os vídeos, né? Porque eu ia lá sim. para uma sala no centro da cidade e filmava uns vídeos, a gente criava um estúdio e desmontava o estúdio no mesmo dia. Todo Aí eu dia. ia lá com um monte Caraca. de carga, isso num sábado, né? Não Uhum. sábado. Aí a gente coisa carregada, ia lá, eu era o professor, eu era o montador, eu era não sei o quê. O Inclusive, técnico, o técnico de é, filmagem, o técnico de som. eu tenho um ex-aluno meu que ele hoje é empresário aí, ele está bem hoje, é engenheiro mecânico, que ele
aprendeu e fala que aprendeu muito comigo, o Renan, Uhum. e, e ele me ajudou muito nesse processo, né? Ficava ali carregando comigo e só sugando assim, as minhas dicas em relação ao processo. E aí muitas das coisas ele deve usar aí na vida dele aí, porque de vez em quando a gente se fala, né? Toda hora ele fala que eu tô devendo um cafezinho para ele, né? Então, queria. Deve estar mesmo, deve, se ele fala, deve estar. Eu tô devendo até para tu, né, Felipe? Então, Com certeza, um cafezinho tá me devendo. e aí eu tô devendo, tá difícil, tá? Mas eu vou cumprir com as minhas dívidas. Mas como surgiu esse nome, né, maravilhoso chamado NBTA, que a gente não. NBTDA, sei lá, que a gente não sabe nem soletrar. Me explica como é que tu criou esse nome de empresa. Na minha imagem lá já, né, leigo, né, mas eu tinha uma imagem que o nome NBTA traria uma autoridade sem a pessoa conhecer, né? Por quê? Porque é Núcleo Brasileiro de Tecnologia Aplicada. E Uau! aquele negócio, né? Feito é melhor do que perfeito, né? Ótimo é inimigo do bom. E aí, cara, NBTA, NBTA mesmo, né? Porque tinha a FBTS, que eu dava aula, que era a Fundação Brasileira de Tecnologia de Soldagem, então NBTA, Núcleo Brasileiro de Tecnologia de Soldagem. Aí eu cheguei para minha esposa, a Ana, na época, e falei assim, Ana, vem cá, NBTA, ela é marqueteira, né? De marketing, da área de marketing. Uhum. Ah, gostei. Aí eu fui embora, mandei Mandou um NBTA e foi embora. grande designer, na verdade, amigo dela, né, que hoje não está conosco, na verdade, Poxa, infelizmente, ele, ele tinha depressão e aí ele se suicidou, isso aí é caramba, bem chato. E que aí eu pena. guardo até a NPTA hoje, eu guardo assim com muito carinho, porque ele fez essa marca, né? Quando eu Uhum. pedi, paguei a ele por aquilo, por aquele serviço, ele fez essa marca, mas a marca foi a primeira, né? É uma marca bonita, ele fez uma coisa com uma estilizada, ele era muito bom designer, ele pensava em tudo, né? Uhum. E o nome não era muito agradável como CEO. CEO já foi já mais tecnicamente pensada, né? Depois de 3 anos de empresa, e a CEO entrou CEO, né? CEO, Centro Centro Educacional, Educacional Online. CEO por causa do Chief Executive Officer, que é o cara, o chefão da empresa, que está Presidente. associado à área de negócios, economia, mercado financeiro. Então aí veio o CEO. E aí a CEO veio e aí começamos a bombar com vários cursos, porque como eu tinha um estúdio, já tinha montado um estúdio, porque inicialmente eu comecei a fazer gravações numa sala de reunião. Depois eu decidi estudar como fazer um estúdio, aí eu fui em alguns congressos de televisão, aprendi ali, fiz um estúdio, lá no centro da cidade. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né, para quem ainda não conhece, né? É, ele, no Alexandre, né, conseguiu montar um estúdio, que acho que em 2015, 2014, né, eu conheci, do centro, lá do Centro Educacional Online. E é super engraçado que quando eu entrei no estúdio, é uma sala em que o cara fez uma mega estrutura com lousa digital, com multicâmera. E é uma coisa incrível. E você consegue ver que ele fez aquilo com um custo extremamente pequeno dentro do que é possível. É claro que você tem muito bons equipamentos ali. Mas aí você vê como o cara conseguiu extrair informação desses, né, congressos que ele foi para montar isso. E se vocês, né, repararam, ainda não repararam, várias fotos minhas, né, dessas thumbs que tem, né, no meu canal, é eu com a camisa lá do Centro Educacional Online. Que inclusive ele é que tirou aquelas fotos, ele que fez eu fazer aquelas poses, ele que fez eu fazer aquilo lá. E aí você vai ver, né, com o cabelo verde, né, porque eu quase não tenho cabelo, e a gente tirou foto no fundo naquela chroma key verde lá da sala. Então aí já explicando para quem está acompanhando a gente até aqui, eu vou dar esse easter egg aí, né, esse ovo de Páscoa aí, para você saber, né, da onde veio. Mas você montou, né, o Centro Educacional Online para meio que abordar a parte mais, né, de economia, administração, mais o mundo, né, financeiro. E aí, por que você foi para esse lado? E o que de acho, né, significa Unpack, Unpad, essa sopa de letrinha que você gosta tanto? Explica um pouco para quem está assistindo e não é da área entender isso melhor. Foquei em cursos, eu sempre quis trabalhar com cursos de formação também, Certo? mas por ser uma empresa pequena, desconhecida, você tem que ter cursos que tenham um gatilho aí de
de urgência, de necessidade grande pelo aluno, e aí os cursos preparatórios sempre foram os melhores. Então, preparatório para uma prova. Então, a NBTA focou muito nesse tipo de curso. Quando eu fazia um curso que era de formação, eu não tinha muita coisa. E aí, eu tinha espaço ocioso dentro de um estúdio bom, né? E aí, um dos meus amigos de trabalho chegou para mim e falou assim, Alexandre, por que você não faz um curso para Ampec? Aí eu falei, Ampec, que porcaria é essa? Né? Aí ele falou assim, Ampec é a Associação de Pós-Graduação de Economia. É uma associação e ela é responsável por um exame que é feito todos os anos, que é tipo um Enem, para quem quer fazer pós-graduação na área de economia. E é uma prova bizarramente difícil. Realmente é muito. Então tem aí em torno de 1.000 a 1.500 alunos por ano tentando essa prova. E aí ele falou para mim, aí eu falei, vem cá, e qual é o edital? Tá aqui o edital. Aí quando eu olhei o edital, parte de matemática, parte de estatística, aí eu fui falar com vários professores e ver concorrência, ver quem era, só tinha curso presencial na época. Aí eu falei assim... Você foi o primeiro online, né, do Brasil, né, inclusive. A primeira empresa que botou um curso online da Ampec, tá? E do outro que a gente vai falar, que é o Teste Ampad, que é a mesma coisa que Ampec, mas só que é uma associação para pessoal de pós-graduação, de administração, também, tipo, mas acontece 3 a 4 vezes por ano, é um pouco mais a frequência maior, mas a quantidade de pessoas que fazem é maior também. Muito maior. Vai em torno de 3.000 a 5.000 alunos por edição, e aí é uma quantidade de pessoas maior, que também é tipo um Enem para quem quer fazer pós-graduação na área de administração ou na área contábil, né? Então, quem quer fazer mestrado, aí, doutorado, precisa fazer essas provas para o quê? Porque as universidades usam como critério de seleção a nota na prova da Ampec ou na prova da Ampad. Então, é isso. Aí eu comecei a gravar com os professores, eu conheço bons técnicos nessa área. O pessoal da área de economia foi difícil eu encontrar, mas eu tive sorte, porque eu uso muito aquela frase, né? Quem tem boca vai a Roma, sabe? Eu não sei se ela é adequada, mas o que eu quero dizer em relação a isso, pessoal, é que eu pergunto tudo. Parece uma pergunta, às vezes, imbecil, muitas das vezes, mas eu pergunto. Eu não tenho vergonha. Eu tenho umas consultorias que prestam serviço aqui para a gente, eles falam assim, olha, vocês podem perguntar, é a nossa responsabilidade perguntar. Aí eu vejo os funcionários aqui, ficam quietos, né, e não perguntam muitas vezes. Eu falo assim, cara, olha só, vocês não precisam falar isso para mim, não. Olha só, vai parecer arrogante, desculpa, pessoal, mas assim, sinceramente, cara, o dinheiro está saindo do meu bolso, eu vou perguntar mesmo, entendeu? E pergunto. Entendeu? E pergunta. Às vezes a pergunta pode ser até imbecil, mas às vezes o que é imbecil para você, às vezes para o outro. E para usar uma palavra melhor do que essa imbecil, o que às vezes é meio óbvio para você, né, não é óbvio para o outro. E muitas vezes é interessante. E aí aquele negócio, o curso online, né, na época eu comecei a fazer isso e o curso online eu já tinha uma visão de futuro. E o curso online ele trazia alguns benefícios, né? Primeiro, para mim, porque conta dessa dificuldade que eu tinha de gestão, de deslocamento, porque tem outros trabalhos que eu faço, né? Já expliquei aqui no contexto, e o EAD, o online, me permitia fazer isso, esse trabalho, né? Essa gestão, essa coordenação à distância. Existiam empresas que estavam ganhando muito dinheiro na área de concurso, mas eu não conseguia fazer, por causa que meus braços, eles eram atrelados no meu trabalho, e para entrar num concurso, eu teria que me dedicar muito mais professores, muito mais gravação, muito maior. Eu teria que ter uma gestão muito maior ali, e não tinha, nunca tive muito dinheiro para investir, né? Eu tive que ir ganhando e aos pouquinhos investindo. Certo. E aí entrei na Ampec, na Ampad, aí depois entrei na área de mercado financeiro, tinha projetos na área de tributário, departamento pessoal, tenho projetos na área de departamento pessoal, para quem é aí, de cursos na área de departamento, que é um professor que é na área trabalhista, dá aula para a gente aqui. E aí eu fiz isso, porque eu visualizei o seguinte... Está sempre se renovando, né? Isso, e o online, ele permite o seguinte, o aluno, às vezes, ele não é disciplinado, né, a assistir aquela aula, às vezes ele acha maçante.
Na época não tinha a possibilidade de botar 1.5 na velocidade. Hoje já Exato, existe hoje já isso, existe. né? Assiste aí a maior parte dos nossos vídeos em 1.5. Quando Ou você precisa repetir, 2.0. bota em Uhum, 1.0. uhum, Mas existe a possibilidade de você avançar um vídeo. Você sabe claro, aquele conhecimento ali daquele vídeo 1, você já vai para o vídeo 2, não perde tempo com o vídeo 1. exatamente. Você não precisa se deslocar para outro local, você pode assistir da sua casa. Só que tem aluno que faz, tem aluno que não faz. E a minha percepção é que muitos deles não faziam. E muitas Uhum. das vezes queria botar a culpa, não deu certo, não gostei, mas peraí, você acessou quanto? 3%. Pô, peraí. Você nem Né? tentou, você nem tentou. Exato. Então, o que eu percebi era isso, é uma dificuldade de visualizar os vídeos. Hoje as pessoas estão mais aí se acostumando com isso, né? As tecnologias estão mais Né? fáceis, E a mais acessíveis. pandemia forçou isso também um pouco, né? Isso. E E a aí pandemia forçou foi isso. a questão das empresas foram assim, né? Eu já Ah, tinha esse foco do online por causa disso, gostava disso, me interessei por essa situação, investi uhum. muito tempo nessa situação e hoje ainda estou aí desenvolvendo esses cursos nessas áreas. E o que está vindo, né, de novidade dentro do Centro Educacional Online ainda para a galera que está nos ouvindo? O que está vindo de novidade? O que você está agora focando? Essa pergunta agora é quase de US$ 1 milhão, essa daí, hein? Essa daí, Pô, eu ela tenho é que uma perguntar, né? Eu tenho que perguntar, né? Para as pessoas também saberem. Eu sei, mas as pessoas querem essa, saber. mas na verdade, ao longo do meu processo, eu tive vários conhecimentos adquiridos aqui. Não tá, eu sempre, desde quando eu era lá do IME, eu, Uhum. eu faxinei lá como soldado, depois eu fui cabo, depois eu fui sargento da guarda, depois foi não sei o quê, e aí agora hoje eu sou oficial. Né? Então, Certo. eu lavei banheiro para poder depois aprender a comandar quem ia lavar o banheiro. As Né? tropas. Uhum. E isso é ruim em algumas coisas, mas é bom em outras. Então, Uhum. aqui também é a mesma coisa. Eu já fiquei dando aula no presencial, já dei aula em concurso Online. público no vídeo, Uhum. aí eu já fui para o online, gravava os vídeos, ficava na mesa de corte, desenvolvi o projeto e, e ficava na gestão, na administração, jogando bola, cabeceava, não sei o que, tal, tudo. Como todo Uhum. empreendedor. Como todo empreendedor. Né? Então, assim, e aí eu perdi pouco o fim da meada, mas o que eu quero dizer nesse sentido é que é, é, eu consegui, né, alinhar aí a empresa. Eu perdi aqui, o E não, Felipe, o que eu estava falando. e o futuro? O que você está trazendo de Desculpa. novidade, né, para a galera aí no futuro? Aí, ou seja, aprendi muita coisa. Eu aprendi Uhum. muita coisa na área de marketing, na parte de marketing digital. Sim. Só que aí, o que aconteceu, né? Eu comecei, até por você mesmo, né? Você me dá uma dica há muito tempo atrás e eu, na época, não estava preparado para escutar e aí, de repente, escutei você, até para a própria Elisa, ela chegou para mim, é uma sócia em um dos projetos meus, ela chegou para mim, olha, estou assistindo tal aula de tal pessoa na área de marketing digital. Então, Uhum. aí eu fui assistir e aí depois lembrei do Felipe, que ele tinha me dado a dica também do outro marketing digital. E aí eu falei assim, caramba, peraí. E aí quando eu fui descobrir, todo o conhecimento falado ali, eu já tinha. A única Uhum. diferença é que eu nunca alinhei uma receita ou uma fórmula, vamos colocar assim, Sim, da forma que eles colocam ali. E aí, claro. o que está vindo para o futuro aí? Né? Está vindo para o futuro é que eu estou remodelando completamente os nossos cursos de Certo. uma forma, né? Porque como todo mundo está lançando curso online, eu estou remodelando de uma maneira em que como eu fui o primeiro a trazer e eu tenho uma estrutura muito à frente de muitos, eu Claro. quero trazer algo mais diferencial. Se as pessoas estão aqui no mesmo nível que eu estou querendo trazer algo diferente. Então, estou Claro. querendo trazer, ou pelo menos fazer algo que seja adequado para as pessoas, que não seja tão diferente, mas que seja adequado e que minha Perfeito. estrutura permita. Uhum. Então, fazer um trabalho que conduza o aluno de uma forma diferenciada ao que ele quer realmente, ao Nosso sucesso ali, ao objetivo. passar uma prova,
ao se preparar mais para o mestrado, não só simplesmente passar na prova da ANPEC ou na prova da ANPAD, porque depois ele tem que chegar e continuar no mestrado, né? Continuar na aula. Então, preparar ele para algumas coisas. Então, a gente tem feito alguns depoimentos, temos gravados, vai começar a lançar alguns vídeos aí, por causa dessas técnicas todas, eles vão começar a sair esses vídeos aí para distribuído gratuitamente, e a gente vai começar a se posicionar de uma forma diferente, e até por sugestão sua, muito, Felipe. E aí a gente vai se posicionar de uma maneira completamente diferente, nossos vídeos vão ser distribuídos assim, em grande, larga escala, de maneira que a gente vai começar a ser visto como uma autoridade no mercado, porque a gente vai pegar preocupação de ficar pegando depoimento, Felipe. Isso aí era uma coisa que realmente a gente, o aluno agradecia, mas a gente não pegava muito prova social. Claro. Né? Os alunos online, eles não têm muito a característica de querer ficar, o aluno da ANPEC, ele não quer fazer um vídeo, né? Ainda mais, é difícil. Ele fala ali, agradece, ou muitas das vezes reclama por causa que não gostou da didática de um professor, mas no contexto todo do curso ele gostou. Então, são essas coisas que eu vejo. Mas aí o vídeo, ele não tem essa vontade. E o vídeo, às vezes, seria maravilhoso pra gente, né? Claro. O vídeo, quando você está num curso presencial, você pega o aluno ali saindo da aula e pergunta, né? Né? Agora, o online, a gente nunca teve essa preocupação, mas agora a gente está. E aí, quando a gente começou a perguntar para os alunos esses depoimentos, essas coisas todas, a gente descobriu que, além dos cursos preparatórios, tem outras coisas que os alunos precisam. Né? Para quem vai entrar no mestrado, no doutorado, tem outras coisas. Então, está vindo umas coisinhas aí novas, que vai ainda demorar um pouquinho, algumas delas, mas a ideia é essa, né? Dentro dessa terminologia, dentro dessa ideia nova, é conduzir a pessoa daquele ponto, né? Como se eu pegasse na mão dela e trouxesse ela para cá. Você passou na ANPEC. Não passou? A gente vai continuar tentando te conduzir para cá. Mas, meu filho, você precisa fazer a sua parte também, né? Tipo, a gente não vai falar que a gente vai dar a fórmula para você não fazer nada e simplesmente não, porque passou. Isso não existe, né, Alexandre? Isso não existe. Você vai ter que suar muito. Exatamente. É simples, mas não é fácil. A gente simplifica para ele ficar bem fácil, bem simples. Mas não é fácil. Tipo o professor Roquete e o professor Licínio estavam me mostrando exatamente o que eu tinha que fazer para conseguir passar no IME. Né? E eu fui até o fim, e muitas das pessoas falando que eu não tinha nem condições de passar. Eu ainda recebi essas brincadeiras. E aí depois eu fui uma referência, né? Eu nem sabia que eu fui uma referência, só para você saber. Eu fui uma referência, o Roquete me usava nos anos posteriores, ele me usava como um exemplo, porque eu era o 0 último e passei no IME. Eu falo até que eu tive sorte, né? Sorte. Não existe. Não existe. Nessa história existe toda, eu tenho um irmão mais novo. Meu irmão tem 27 anos. Meu irmão é inteligente pra cacete. Mas ele é inteligente. Aí eu assim, eu não estou desmerecendo a minha, mas eu estou querendo dizer que são inteligências distintas. Ele tem muito foco. Eu não tenho foco. Se eu tivesse foco igual a ele, cara, eu acho que eu já estaria lá em Marte, já, entendeu? Não, e o rapaz é estudioso pra caramba. E, cara, meu pai é filho da mãe, cara. Deu tudo de bom pra ele. Deu a inteligência e a beleza. O cara é bonito só de acho. Tô sentindo uma hashtag inveja aí. Não, inveja não. Inveja não é nem branca e nem preta, né? Não é nem isso. É inveja, né? Não existe essa questão, né? Hoje em dia a gente tem que ter essa preocupação, né? E eu acho que tá certo, mas a inveja não é um bom sentimento, não. Não é inveja, não. Não, é orgulho. É orgulho. Mas você queria ter outro DNA. É orgulho. Mas você queria ter outro DNA. Não, eu quero que meu irmão fique rico, tenha várias coisas e eu vou só na aba só. Eu falo o tempo inteiro. Mas eu sou mais velho, né? 43 anos de idade e ele com 28 ainda. Pô, brincar. 15 anos, tem muito. Mas, beleza, então nós chegamos lá no centro educacional. E aí, no meio disso tudo, ou seja, temos exército, 2 filhas pequenas, esposa, mestrado, dando aula, centro educacional, NBTA, você resolveu fazer uma terceira empresa aí, né? Ou seja, um terceiro ramo disso tudo, um desdobramento, que é, né, a Prakids. E aí eu quero entender
como o Alexandre, no meio disso tudo, quantas horas tem seu dia para você, no meio disso tudo, resolver fazer uma empresa de roupa, moda infantil? Conta um pouco disso pra gente, para fechar essa nossa conversa. Cara, muita gente chega para mim e fala que eu sou louco, né? Tipo, Com Alexandre, você está certeza. desfocando a sua atenção, né? Você está Se eu desfocando a sua nunca disse, atenção. deixa eu falar, você é louco. É, muitas pessoas falaram para mim que eu estava desfocando a atenção, mas era estratégico. Era Uhum. estratégico porque eu já tinha tentado várias coisas, né, no mercado, e no meu mercado de ensino à distância existe uma oscilação, uma sazonalidade de faturamento que é razoável. Normal. Eu mapeava isso, né, estatisticamente, de gráficos, matemática direto ali, né, deixar claro que Uhum. tudo envolve matemática, Claro. né? Então aí eu conseguia enxergar a sazonalidade e falava assim, cara, olha só, eu conheço bem marketing, então, e essa galera aqui está me falando isso que é possível. Eu tenho 2 filhas, o negócio é legal, divertido, eu vou conseguir interagir com elas nessa situação, que eu interajo muito, tá, Felipe? Aqui, ó, só para você ver, essa fotinha aqui são das duas, ó, chego Ah, aqui, ó, meu Deus do céu. São duas as duas, gatas, são lindas. mas a Isabela estava com 2 aninhos aqui, agora ela já está Ah, com 4, né? E caramba. aí, a Manuela, um belo dia, bota aqui, ó. Essa aqui é a Praquides. A Praquides é assim, ó. Aí, É o essa aqui é o mascote. Banana que ela criou pra mim. E ela deu o nome desse boneco, né? Então, Aham. elas participam muito do negócio. Então, assim, qual era o meu foco? Fazer pegar a mesma empresa, né? Óbvio que eu criei um outro CNPJ, mas usar a mesma estrutura administrativa que eu analisei e vi que era possível, legalmente falando. Então, eu usar a mesma estrutura de marketing administrativa e equalizar esse faturamento que oscila, equalizar ele Uhum. com outro negócio que tinha sazonalidade diferente. Aí eu falei assim, cara, Sim, e não é legal. tão diferente, né? E eu imaginava que não era tão diferente. Porque eu Aham. falei assim, cara, eu consigo andar nesse caminho, né? E aí eu Sim, chamei umas sócias, basicamente, para me ajudar, e a sim. intenção disso era para me ajudar na parte que eu não, não queria me envolver, né? Eu queria Sim, ficar na parte administrativa e na parte de marketing, no máximo, né? sim, E marketing que eu falo digital, aquela parte de tráfego ali, basicamente. sim. E o resto eu ficaria por elas, a parte de fabricação, né? Aí entra o engenheiro de materiais, tecido, né? Tudo começa a Descobri que se encaixar. não, tecido é maneiro pra caramba. E aí essa minha formação em engenharia e formação matemática, ela acaba facilitando muito no mundo dos negócios, porque às Claro. vezes o pessoal que é da área de moda, eles não são muito ligados na matemática. Então, muitas das vezes, os valores eles são gerados, né? Tipo, o cara gera assim, tem um custo, você vai fabricar essa peça aqui? Tá, R$ 20. Eu falei, peraí, olha só, 20 Mas da reais onde não. vem R$ 20? Vamos diminuir esse preço aí para ser mais competitivo. E aí eu conseguia trabalhar nisso. Mas, cara, realmente, é um mundo muito difícil, muito complicado. Realmente, ele se mostra bem mais difícil. Ainda veio a pandemia para ajudar Deixar mais mais ainda, né? fácil. Para tornar mais desafiante, né? Porque a Sim. equipe que existia começou a brigar, cara. O pessoal, ao invés de começar a parte gestora assim de pessoas começou a piorar muito Normal, significativamente. é normal. O estresse, né, da É, pandemia, de tudo, é e difícil. eu aqui consegui administrar muito bem isso, né, para pedir com que as pessoas ficassem em casa, em home office, essas Sim. coisas todas. Você até teve uma época que você veio aqui, tinha que botar, né, máscara, bota isso, bota aquilo, Não e, tem jeito, e né? gel e distanciamento, e se preocupe com isso, se preocupe com É, aquilo, né? e se você está vendo esse vídeo, né, em 2023, e aí você está vendo esse vídeo porque o Alexandre agora já é, né, milionário, e aí você quer ver o Alexandre quando ele não era, né, milionário nesse momento, e aí você voltou para esse vídeo aqui, né, só para você entender que a gente está no mês de 2021. Então, você que está vendo esse vídeo, né, no futuro, em 2023, tudo começou assim, tá vendo? Tinha dificuldade, tinha desafio, ele não sabia para onde ia, e hoje ele está aí em 2023 rico,
super conhecido com essa marca que é no Brasil todo. Viu como é que funciona? E é assim, todo mundo tem desafio. Às vezes é difícil recado enxergar só isso. no fundo. Às Dando vezes a gente recado para a está no meio, pessoa. Porque a gente está no às meio vezes a de uma gente está no meio do pandemia. turbilhão, no meio do turbilhão é difícil enxergar isso, mas, por exemplo, antes de a gente estar fazendo aqui a nossa conversa, né, eu estava aqui falando, pedindo uns minutinhos para você, porque eu estava fazendo umas contas, né? Então, é tudo conta, é tudo matemática. Então, eu estou tentando aqui adequar as coisas para manter o rumo certo, porque, assim, a estratégia, planejar, é tudo no papel. Agora, na hora, na guerra, vai sair várias coisas erradas, no E campo de aí, batalha saem várias coisas erradas e o planejamento faz com que você se mantenha ali naquele rumo. claro, Quando você não tem um planejamento, aí às vezes a já equipe era. fica totalmente descontrolada. Mas é Já isso, era. eu entrei nessa mundo da Prakit para tentar fazer equalizar Fantástico. essa sazonalidade de faturamento e tento colocar sempre outros projetos de ensino, né? Uhum. Projetos, porque a gente tem uma facilidade muito grande de desenvolver um projeto. Basicamente, o professor chega aqui e grava, Uhum. né? O estúdio ele tem uma dinâmica muito grande, você já conhece, você consegue gravar em Maravilhoso. vários pontos, porque hoje em dia você vê muitas aulas sendo dadas com um plano só. E aqui a gente consegue fazer vários planos, ou Muitos seja, planos. várias apresentações. O professor pode andar pela sala e pode pegar vários pontos, que isso faz com que o aluno acorde. Uma das coisas Exatamente. que faz com que o aluno fique muito tempo olhando para a mesma imagem, mesmo que ele dê uns tapas na cara ali, toma um café, paga umas flexões, alguma coisa assim, ele vai continuar com sono e às vezes não dão muita atenção e aquelas Verdade. mudanças ali, mesmo que rápidas, elas melhoram. Não é um filme, né? Tipo, mas fica com a mesma intenção de mudar e aí vai acordando a pessoa. Tá certo. Bom, nós estamos nos conduzindo aqui, né, para o final, né, desse super, né, bate-papo, super, né, bem-humorado, né, com um grande amigo meu, Alexandre. E aí, né, Alexandre, eu sempre peço para quem está sendo entrevistado que agora, nesse fim, possa me fazer uma pergunta, né, qualquer sobre né, qualquer assunto e, obviamente, que eu vou responder. Certo, eu não sei, mas eu vou dar uma resposta. Qual é a pergunta que o Alexandre Melo quer fazer para o Felipe Iori? Caramba, essa pergunta aí, olha, eu vou te falar, essa pergunta ela é mais uma pergunta de US$ 1 milhão, essa pergunta. E está em 2021, vamos ver em 2023 essa pergunta. Vamos ver a resposta lá. Vamos lá, então eu vou te fazer uma pergunta. 2024, Certo. são 3 anos à frente. O que você vê aí para o mundo da educação? O que é a sua visão em relação ao mundo da educação? Quem é para a pessoa se planejar e estar lá na frente? Ou seja, ela se preparar o que vem aí na sua visão, tanto como aluno, como também como empresário. A pergunta foi difícil. Foi difícil. Eu acredito que essa pandemia acelerou a ideia de você ter um homeschooling aqui no país, ou seja, uma educação em casa. E ela está acelerando isso de maneira irreversível, não só no Brasil, mas pelo mundo. E acho que cada vez mais os professores, as pessoas, né, os educadores, os profissionais, né, de ensino de forma geral, vão ter que levar isso, né, em consideração quando forem montar, né, seu portfólio. Porque na teoria mesmo, pensa só comigo de forma rápida. Você não precisa assistir uma aula que você não gosta, com alguém que você não gosta. Se você tiver, né, um canal que você possa assistir 10 professores, né, diferentes, dando o mesmo tema, 10 educadores excepcionais, que falam várias linguagens, né, diferentes, você vai se conectar com aquele que você mais gosta. Pode ser que você goste, né, de Agatha Christie, pode ser que você goste de outro né, autor. Cada um, né, se conecta com pessoas por tipo diferente, linguagem, forma, né, conteúdo. E se você tiver um sistema em que eu possa assistir aquilo que eu quiser, com várias pessoas, né, dando aula, né, sobre aquilo,
vai fazer com que as pessoas aprendam mais, na minha opinião. E o fato de você, né, poder, né, pausar o vídeo, voltar, estudar de novo, isso é muito mais vantajoso do que uma aula, né, presencial. A aula, acho que em 2024 não vai ter mais aula presencial? Não, claro que não. Acho que se não tivermos no momento, né, de pandemia tão ruim quanto agora, acho que vai voltar a ter aula, sim, sim, presencial. Mas eu acho que isso vai diminuir ao longo, né, do tempo. Acho que as pessoas vão migrar. Acho que isso é uma migração que vai acontecer bem, bem natural. E acho que a gente tem que estar preparado para isso. Não só nós que gostamos da área, que não só nós gostamos de ensinar, como todo mundo. Porque isso é um ecossistema grande, né? Porque mexe com os nossos filhos. Quem vai cuidar dos nossos filhos se eles não vão para a escola? Quem vai cuidar dessas crianças que elas vão ficar em casa? Vai ter um lugar para que elas estudem lá? E aí vai ter professor? Enfim. Será que o futuro não é, né, todo mundo só fazendo programa social e estudando? Ou seja, a educação vai ser, né, separado de projetos. Você tem projetos em que todo mundo pega na educação, né, que teve e faz junto, e você tem na educação aqui de um lado. Então você tem, né, conhecimento de um lado e projetos para integração social do outro. Será que a escola futura não é assim? Então, eu realmente penso que isso vai caminhando nessa direção. Eu vejo isso indo nessa direção, cada vez mais e mais forte, e essa pandemia só acelerou isso tudo. E a gente tem que estar preparado para isso. E vamos estar. Legal. Eu só posso adicionar uma coisinha aí? Claro, deve. Eu acho, assim, depois que você falou uma coisa aí, eu acho que a gente vai caminhar para algo, se me permitir falar, eu acho que a gente vai caminhar para algo da seguinte maneira, porque tudo está associado a tempo, né? Tempo, e você fala isso muito, e realmente a gente tem escutado, e realmente quando a gente faz uma análise sobre essa situação, realmente está tudo associado a tempo, né? O nosso tempo, depois que a gente tem 40 e poucos anos, 30 e poucos anos, é o tempo que importa, tudo está importado, tudo está acima do tempo. Como você foca a atenção nas coisas, é o que tempo você tem. A questão é onde você vai escolher que você vai dedicar a ele ou não, né? Perfeito. E aí você não vai falar, né? Então, a minha visão é a seguinte, o online, ele está aí, a gente pode usar ele como uma ferramenta muito positiva. Eu vejo o seguinte, no que a gente acha que é muito tradicional das aulas anteriores, eu acho que poderia ser conduzido por vídeos, sabe? Por estudo em casa, estudo por vídeos. Agora, a questão que a gente precisa, que é relacionar-se, né? Se aproximar do ser humano, o ser humano precisa desse contato, né? Algumas partes precisam dessa questão, poderia ser focado essas aulas presenciais. Então, a gente poderia gastar tempo com coisas que realmente valham a pena perder quando você precisa estar presencialmente, e as outras coisas seriam mais associadas a coisas mais, né, tipo, lá no IME você estudava um livro, o professor hoje em dia já faz isso, estuda aí um livro aí e amanhã a gente vai debater sobre ele, entendeu? Mas o debate também pode ser online, eu estou chegando até numa coisa mais ampla, eu acho que com os vídeos a gente pode debater online essa parte, né, de videoconferência, debater online, mas tem horas que eu vejo a necessidade da interação social, muito mais do que através de uma telinha, mas pela parte do toque, né? A gente precisa do toque, o abraço. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, muito obrigado por esse papo. Deixa o seu recadinho final, né, para quem não conhece ainda a NBTA, o Centro Educacional Online, ou não conhece também, né, para Kids. Deixa aí um recadinho final para os nossos telespectadores e ouvintes do nosso podcast. Bom, pessoal, quem está aí, não sei se minha mãe e meu pai estão até o final, provavelmente são as pessoas que estão até o final. Mas se você está aqui, agradeço sua atenção, muito obrigado. Espero ter trazido alguma informação de valor para você. Pelo menos mostrado que, às vezes até eu esqueço disso, né? É até legal fazer esse vídeo porque eu lembro o quanto realmente eu me esforcei para chegar onde eu estou. Muitas das vezes a gente desvaloriza um pouco isso, mas quando a gente faz um vídeo desse, a gente fala assim, caraca, né? Realmente eu fiz muita coisa, né? Muito. Então, se você aí se interessou aí pelos papos, você pode conhecer um pouquinho as empresas, as marcas.
www.nbta.com.br. A gente também tem um canal no YouTube, www.centroeducacionalonline.com.br, tudo junto. Também temos um canal no YouTube, e aí foi quando o Felipe iniciou essa conversa, que a gente tem 4.000 seguidores lá. A princípio, a gente tem agora focado um pouco mais a atenção no canal do YouTube. A gente fazia isso, mas não com muita atenção. E a gente também está com o Instagram, tá? Curso CEO. Na NBTA a gente não tem Instagram. E a PraKids, que é a mais novinha de todas e de uma área completamente diferente, essa área de ensino à distância, é www.prakids.com.br. O www está saindo um pouquinho complicado aqui, mas prakids.com.br e @prakids lá no Instagram. Segue a gente lá. Se você tem um filho e uma filha entre 2 e 10 anos, afilhado, em presenteá-los com a qualidade dos nossos produtos, porque eu realmente faço para as minhas filhas, então eu acredito que aquilo ali está com conforto e qualidade. Ótimo. Bom, eu vou deixar todas essas redes sociais aqui embaixo, na descrição desse nosso vídeo e desse nosso podcast. Pô, Alexandre, muito obrigado por esse papo maravilhoso, gostoso. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.